Xerxes, o rei que tinha tudo e mesmo assim foi manipulado. Você sabia que um dos reis mais poderosos da história bíblica pode não ter sido de fato o verdadeiro governante do próprio império? O nome dele era Xerxes, conhecido na Bíblia como Assuero. Ele controlava terras que iam da Índia até a Etiópia. Governava sobre 127 províncias. Possuía exércitos incontáveis, riquezas inimagináveis e leis que, uma vez assinadas, não podiam ser revogadas. Ainda assim, há fortes sinais de que, por trás do trono, outros tomavam as decisões. E algumas dessas decisões quase levaram ao extermínio de um povo inteiro. Xerxes herdou um império colossal de seu pai, Dario I. Diferente de grandes conquistadores que construíram poder com guerras e estratégia, Xerxes recebeu tudo pronto: palácios, soldados, ouro, fama. Mas herdar poder não é o mesmo que saber governar. E é aqui que começa uma verdade pouco comentada. Xerxes não era um rei confiante. Ele era um rei obcecado por imagem, aprovação e medo de parecer fraco. Os banquetes descritos no livro de Ester, que chegaram a durar 180 dias, não eram apenas festas extravagantes. Eles funcionavam como espetáculos políticos, uma tentativa desesperada de provar grandeza, de impressionar líderes e calar inseguranças internas. O vinho fluía, o ego crescia e, com ele, as decisões impensadas. Durante um desses banquetes, já embriagado e cercado de conselheiros que diziam apenas o que ele queria ouvir, Xerxes ordena algo chocante: que a rainha Vaste fosse exibida diante dos homens como um objeto de ostentação. Mas Vaste se recusa. E esse simples não expõe algo profundo. O maior problema de Xerxes não era a desobediência da rainha. Era o pânico de parecer fraco diante dos outros homens. Ele não age como um líder seguro. Ele consulta conselheiros movidos por machismo, orgulho ferido e medo político. Homens que não defendem justiça, mas o próprio sistema de poder masculino. O resultado? Vaste é removida do trono. E naquele momento, sem perceber, Xerxes estabelece um precedente perigoso. Passa a governar por impulso, pressão externa e medo da opinião alheia. É então que surge Ester. A história costuma ser romantizada, mas há um detalhe raramente explorado. O processo para escolher a nova rainha não foi romântico, nem inocente. Foi político, frio, brutal. Mulheres foram reunidas de todo o império. Passaram por longos períodos de preparação. Muitas nunca mais voltaram para suas famílias. Não houve escolha, houve convocação. Xerxes escolhe Ester, sem saber sua origem judaica. Ou talvez soubesse, e simplesmente ignorou, porque precisava de alguém jovem, submissa e fácil de moldar. E é justamente nesse cenário de abuso de poder humano que Deus começa a agir no silêncio, usando a fraqueza de um rei para cumprir um propósito eterno. Mas o maior golpe ainda estava por vir. Entra em cena Amã. E aqui está uma das partes mais perturbadoras de toda a história. Amã não convence Xerxes usando ódio religioso. Ele usa algo muito mais eficaz: medo, estatísticas e ego. Ele não menciona judeus no início. Diz apenas que existe um povo diferente, disperso e perigoso. Um povo que não segue as mesmas leis e que ameaça a ordem do império. E Xerxes assina o decreto. Sem investigar, sem questionar, sem perguntar quem seriam as vítimas. Pense nisso. O rei mais poderoso do mundo autoriza um genocídio sem sequer saber exatamente quem morreria. Isso levanta uma suspeita histórica e espiritual poderosa. Xerxes era rei de nome, mas governava como uma marionete política. Quando Ester revela a verdade, tudo desmorona. Xerxes percebe que foi manipulado, que colocou sua própria esposa em risco, que quase manchou o império com sangue inocente. Mas então vem a ironia final. Mesmo arrependido,
Xerxes descobre que não pode revogar sua própria lei. O poder absoluto que ele acreditava ter se transforma na sua maior prisão. Ele tinha trono, tinha exércitos, tinha autoridade, mas nunca teve controle total. Porque quando o propósito divino entra em cena, até os reis mais poderosos se tornam apenas peças. E é exatamente aqui que precisamos esclarecer algo importante. Muito se fala na internet sobre Xerxes e sua filha, histórias chocantes, acusações graves, vídeos sensacionalistas que afirmam incesto, violência e abusos. Mas aqui está a verdade histórica. Não existe nenhum registro confiável, nem na Bíblia, nem em Heródoto, nem em fontes persas, que diga que Xerxes fez alguma coisa violenta ou abusiva com sua filha. De onde então vem essa confusão? Primeiro, mistura de nomes. A Mestres é frequentemente citada como filha de Xerxes, mas isso é falso. A Mestres era a esposa dele, não filha. Ela ficou conhecida por atos de crueldade política, mas isso não envolve abuso sexual nem filhas. Segundo, boatos modernos e interpretações distorcidas. Muitos desses relatos surgem de textos apócrifos, lendas persas tardias ou pura invenção para gerar choque e visualizações. A Bíblia, por sua vez, é clara no foco da narrativa: os banquetes, a rainha Vaste, Ester, Amã e o livramento do povo judeu. Não há qualquer menção a filhas de Xerxes ou a atos desse tipo. O que sabemos de fato é simples e honesto. Não há prova histórica. As histórias que circulam hoje são mitos ou distorções. As fontes antigas não sustentam essas acusações. E talvez essa seja a maior lição dessa história. Xerxes não foi um monstro oculto como muitos dizem, mas foi um rei fraco, manipulável e facilmente influenciado. E isso, por si só, já era perigoso o suficiente. Porque quando os líderes não governam com discernimento, vidas inocentes sempre ficam em risco.